pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web e também fundadora do canal no YouTube Meire na Web. Hoje à noite, quarta-feira, eu estou aqui na cidade de Atlanta e eu venho aqui convidar todos vocês para assistirem a nossa live de hoje à noite. Hoje eu trago uma convidada muito especial, trago um conteúdo de turismo, um conteúdo maravilhoso, e eu espero que vocês possam aqui interagir com a gente e assistir a live, participar, colocando aí a sua participação. E eu fico muito feliz, tá? Com cada um de vocês que chegam aqui para me prestigiar, para prestigiar a minha convidada. E hoje nós vamos falar sobre turismo. Turismo é um tema que eu sempre trago aqui durante o mês, está sempre entre os meus conteúdos de live, entrevista aqui no Instagram, porque eu considero que o turismo é interessante por muitas razões, né? Pela história, pelos atrativos, pelo trabalho das pessoas que trabalham na área de turismo, e também porque eu já trabalhei com turismo, eu tenho um pouco de experiência. Então eu acho interessante também a gente trazer um pouco dessas cidades brasileiras, de algumas capitais, de alguns roteiros, de algumas atrações, que às vezes a gente acaba esquecendo um pouco do valor de cada cidade. Então é interessante a gente conhecer um pouco. Quem ainda não visitou essa cidade que nós vamos falar hoje, ou já visitou, vai com esse papo aqui interativo entre eu e a minha convidada. Vocês vão perceber assim como é que está a cidade, quais são os atrativos, o que é mais interessante de conhecer no momento, qual é a melhor época para visitar essa cidade. Então, desde já, boa noite para todo mundo que está chegando aqui. Não esqueçam que as minhas lives, elas ficam gravadas aqui no Instagram e depois ela segue lá para o meu canal no YouTube, com edição, com todas as informações. Então, se você quiser acompanhar o canal do YouTube, fiquem à vontade, podem se inscrever no canal. Eu tenho várias lives com vários conteúdos, bastante variação de convidados, não só de turismo, mas eu tenho também empreendedorismo, tem saúde, tem educação, tem maquiagem, tem moda, tem esporte. Nossa, tem tanta coisa. Então vão lá conhecer o Meire na Web. Normalmente eu faço as lives, 1 ou 2 lives por semana. Essa semana a gente tem 2 lives. Tem a live de hoje e uma outra live de amanhã. Então vocês ficam aí por dentro acompanhando tanto o Instagram como também o meu canal no YouTube. E se quiserem passar alguma mensagem, solicitar algum tema, podem enviar mensagem lá para o canal do YouTube, que aí eu acompanho tudo, fico lendo as mensagens de vocês e aí a gente vai atualizando o que é que a gente pode fazer, tá bom? Então boa noite para cada um de vocês que estão chegando aqui nesse momento. Então hoje nós vamos falar sobre turismo. O nosso tema é turismo em Salvador, a capital da Bahia. E a minha convidada de hoje é guia de turismo, Beta Lemos. Ela trabalha como guia há 25 anos de profissão e também é pedagoga. Então a Beta vai vir aqui daqui a pouco conversar comigo. A gente vai bater um papo bem interativo, divertido sobre as atrações, sobre a história, sobre culinária. Essa parte interessante que a Bahia tem, né? A Bahia divertida, uma Bahia animada. E antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês que Salvador é rica em história e beleza natural. Salvador é lembrada em todos os lugares do mundo por seus diversos pontos turísticos. Salvador tem tudo para você curtir do seu jeito. Tem festas, tem praias, tem roteiros turísticos, tem história e tem alegria em cada canto da cidade. Quem nunca ouviu falar do Elevador Lacerda, Mercado Modelo, Farol da Barra, a Igreja Basílica de Nosso Senhor do Bonfim, Dique do Tororó, Baía de Todos os Santos, Pelourinho e o Forte de São Marcelo. Esses são alguns dos pontos turísticos da grande cidade de Salvador. E os edifícios antigos e as praias paradisíacas e a arquitetura de suas igrejas despertam a curiosidade e o interesse não só dos baianos e turistas, mas como também de artistas internacionais que não perderam a oportunidade de conhecer uma das cidades mais belas do país.
E Salvador está localizada no Nordeste, uma região belíssima, com muitos atrativos e muitas cidades históricas e paradisíacas. E hoje nós vamos conversar então sobre a cidade de Salvador. Então aproveita esse momento, já convida aí os amigos, repassem essa live para quem gosta de turismo, quem quer saber mais sobre Salvador ou quem já conheceu Salvador e quer se atualizar das informações. E nesse momento eu já vou chamar a minha convidada Beta Lemos, guia de turismo, para vir aqui bater esse papo comigo. Já vou convidá-la. Vamos aguardar. Pessoal, 7 horas da noite aqui em Atlanta, 20 horas, né? 8 horas da noite, horário de Brasília. Oi, Beta, tudo bom? Olá, Meire! Boa noite, tudo bem com você? Tudo maravilhosamente. Eu estava ansiosa por esse momento. Ah, eu também. Você sabe que eu também fico. Que coisa Eu também fico. boa! E falar da minha cidade, onde eu morei, onde eu moro e onde eu nasci, né? Que eu sou baiana, viu? Eu Sou sei. soteropolitana. Quem nasce em Salvador é soteropolitana. Quem nasce na Bahia, baiano, nos outros municípios. Mas em especial soteropolitana, que é sotero, né? A palavra latim, que é Salvador. Então, soteropolitana. Com muito orgulho, nordestina, com muito orgulho nós somos, não é não, Meire? Isso mesmo. Olha, você sabe que assim, lendo um pouco a pauta do que a gente vai conversar hoje, você sabe que me deu uma nostalgia de Salvador, assim, me deu uma vontade de voltar, porque antes de vir morar aqui, eu visitei Salvador muitas vezes, assim, a trabalho, quando eu trabalhava com turismo, mas também muitas vezes como turista mesmo, né? Assim, em determinadas épocas, assim, não só de carnaval, mas em outras épocas para visitar. Me deu uma nostalgia porque Salvador tem tanta coisa, né? Tem tantas atrações, é tão divertido. E eu lembro assim, eu lembro de coisas assim, de ter vivido em Salvador, de ter conhecido, que eu lembro até hoje, já faz um bom tempo. Mas obrigada, tá, por você ter aceitado fazer a live aqui comigo, a gente conversar. É como eu falei para você, né? Você vai falar de um assunto que você conhece muito bem. Você baiana, soteropolitana, né, vamos dizer assim, e também já está na profissão de guia de turismo há 25 anos. Então, tem muita informação aí para passar para a gente, para Com informar certeza. as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Então, Beta, você já tem tanto tempo no turismo, como é que começou a tua iniciação na parte do turismo? Porque eu sei que Pronto. você é pedagoga. Então, assim, como Isso. é que você iniciou? Entrou para a equipe de guias de turismo? Vou te contar. Agora, antes, eu quero agradecer, né, ao meu colega de turismo, o Alberto, O Alberto. O Alberto Augusto. né? Alberto O Alberto é Augusto. meu amigo do tempo que eu Gente, trabalhava no turismo. Então, assim, quando eu encantador. preciso, Beta, quando eu preciso assim, de um profissional do turismo, qualquer pessoa ligada ao turismo, não só os guias, mas outros, aí eu entro em contato com ele, a gente conversa e ele diz, olha, Meire, eu vou te mandar os melhores profissionais para você Maravilha. conversar e para você fazer as suas lives. Então, tá Eu quero agradecer agradecido a também, ele, tá? né? Eu quero agradecer também a Eric. Eric é um rapaz de 24 anos que mexe com a tecnologia, né? Ah, tá, que E tá ele te está dando aqui um me dando apoio. suporte. Então, isso é muito bom. Quero agradecer a meu marido. Quero agradecer a todos os participantes, gente. Boa noite para vocês. Vamos falar sobre Salvador, a terra que eu amo. Amo mostrar. Amo. Ó, Lindo. vim com tererê. Olha Com só. tererê, especialmente para participar Especialmente aqui com a para a gente. live. Nossa, que Exatamente. maravilha, tá linda. Obrigado. Obrigada, Você tá? também. Pois não, Então vamos vamos poder. lá. Como é que você iniciou, então, o seu trabalho no campo do turismo, né? Como é que você começou assim a trabalhar como guia? Pronto, Vamos fazer aí uma pronto. explanação. Você já começou, né? Minha formação, eu fiz pedagogia na UFSAL, Universidade Católica de Salvador. Na época só tinham Certo. duas faculdades, uma pública, que era federal, que eu tinha passado em outro curso, Tá. e pedagogia. Eu optei por pedagogia. Me formei
em pedagogia. Fiz habilitação em orientação educacional. Estou sabendo que você é Igual a orientadora mim. educacional. E exerce, né, nos Estados Unidos, olha É, que maravilha. eu Aqui a trabalho, educação, trabalho como pedagoga aqui. que maravilha. A pedagogia é É tudo, muito tudo de bom. rica, né? Assim, tem muita coisa. Muito. No meu Nossa, caso, Beta, eu peguei muito a experiência do turismo. É tão interessante isso. Eu peguei o turismo, coloquei dentro da pedagogia e coloquei a pedagogia dentro do turismo quando eu trabalhava com turismo. Então, está muito interligado, né? tá ligado. As Com duas certeza, formações. muito, muito. É verdade. Então, veja bem, eu fiz o curso de pedagogia, trabalhei como orientadora educacional numa escola particular. Não, no final eu não estava gostando, porque o sistema é bruto, né? Eu acho que quem é Eu sei. brasileiro está entendendo por quê, né? Você tem que fazer conversar de uma maneira com o que tem diferenciado do que tem menos. Não É concordo verdade. com isso, É todo mundo é complicado, é igual. complicado. Todo É mundo é muito igual e complicado. acabei me desiludindo com a educação. É, Mas eu sei que a educação tem que ser muito valorizado, porque os professores, acima de tudo, é o que começa, né, que tem que ter muito é respeito. Eu verdade. espero que um dia seja respeitado. Mas, veja bem, aí depois eu fui para uma outra atividade. Uma atividade onde eu montei uma empresa e eu quero ser assim, bem objetiva. Tem Tá, muita coisa para a gente conversar em pouco tempo. tá. E essa empresa, precisei fechar as atividades, porque eu vi que não estava dando certo. Não que eu falei, mas é porque eu senti que o mercado estava se fechando Entendi. e a hora de pular fora era aquela hora, né? Então, pulei, Certo. né? Bonito. Aí veio, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Uma coisa que eu ganho dinheiro, mas que seja prazerosa para mim, porque o dinheiro não é tudo. A gente tem que trabalhar, O que a gostar gente do que faz, gosta. É, né? verdade. Aí eu me lembrei, Meire, que quando eu era adolescente, minha irmã, quando chegava aqui o povo, porque minha mãe era lagoana, meu pai pernambucano, olha só, viu, nordestinos e tudo. Aí tem um irmão sergipano, Tá. outro irmão baiano, que a gente veio para cá. Então imagina, é o Nordeste tudo. Então eu recebi, minha mãe era casa cheia, sempre via gente de Alagoas, de Pernambuco, né? Da Sergipe, e vinha para casa da minha mãe. Gente, amava quando esse povo chegava, da parentada, para ir mostrar o elevador Lacerda. Isso Os nem sabia que pontos, né? ainda, hein? Aham. Elevador Lacerda, Mercado Modelo. E aquilo ali me encantava, sempre me encantou. Aí eu digo, meu Legal. Deus, eu vou Quer fazer o dizer, naturalmente você foi se descobrindo como guia de turismo, né? Assim, você foi isso, levando as pessoas isso para visitar a sua quando eu era cidade. adolescente, né? Eu já tinha, mas não sabia que eu estava fazendo papel de guia. Aliás, também não sabia de história, Tá, nada. Depois que eu vim, né? Quando eu quis me tá. profissionalizar. Aí, resultado. Eu disse, pronto, eu vou procurar, aí vou procurar um curso. Minha amiga não tinha curso. Onde é que eu estudo, gente, para saber a história da Bahia, para saber os pontos turísticos? Aí me tive uma dica. Vai na biblioteca da Bahia Tussa, Tá. subordinado à Secretaria de Turismo, né, do Estado. E Uhum. aí eu fui nessa biblioteca, que ficava no centro, perto do centro histórico. Menina, me encantei. Encontrei tudo que eu precisava, livros e apostilas, só que eu não podia levar para casa não, viu? Eu estudava, tinha que anotar, depois, minha irmã, passei 6 meses estudando sozinha, sem professores nenhum. Nossa, você foi então autodidata no Sim, início? fiz uma, fiz uma apostila, preparei tudo, porque como eu não podia, eu anotava, né, como podia levar os livros, eu estudava de segunda a sexta, das 2 da tarde até 17 horas, como se eu estivesse Entendi. numa escola, lendo os livros e anotando. Fiz a apostila. Nisso, não tinha curso de guia, trabalhei informalmente durante 3 anos, então, na realidade, eu tenho 28 anos de guia de turismo. Aham. 5 anos depois. Mas não existia o curso na época? Não, não existia, não Ah, existia. tá. Era uma carteira que a Bahia Tulsa dava, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois surgiu um curso. Tá. Minha amiga, esse curso, e tinha que fazer tipo um vestibular. Esse curso Assim mesmo. surgiu com 3 anos depois, né? Tipo um vestibular. Mary, eram 40 vagas. Era pior do que o vestibular.
para 500, 600 pessoas. Inclusive, Nossa! guias que já eram guias que precisava da credencial, né? Porque a gente não chama crachá. É credencial que o É, guia tem que estar, né? E crachá é eu outra coloco o meu coisa. peito aqui com Isso muito mesmo. orgulho. É. Então, eu fiz, a prova, né? Eu me lembro de uma questão que eu perdi, viu, amiga? Mas eu passei, viu? A questão da... Conseguiu. Tá. Consegui, consegui passar. A pergunta era, quantas igrejas tem em Salvador? Tinha estudado, Eu então, ia dizer, menina, eu ia dizer 365, que é o que a pois gente. então, tinha lá, ó, 365, letra A, 250, 300, 177, Mas 120. qual que é Eu o número exato mesmo? marquei 365 e perdi a questão, minha irmã. Aprendi na tora. Aham. E São qual que é o mais número? Qual que de é o número? 177 igrejas. É, 177, igrejas. 177, tá. 177. Agora Olha aí, já tá, deve estar mais, pessoal, a né? Isso eu já tenho informação, tá? 25 Olha a anos. informação como é interessante. Porque eu acho que existia toda uma brincadeira com Salvador, né? Assim, quantas igrejas tem na Bahia? A gente falava quantos dias tem um ano, né? Eu me lembro Foi disso no daí que eu primeiro me dei passeio mal. que eu fiz. Eu também, se eu não tivesse, se eu fosse no curso também, eu também ia perder essa questão também, ia colocar 375. Mas agora nós já sabemos que é 177, 177. Exatamente. E aí, Mas depois que aí você consegui entrou no. passar no Tá. curso. Aí teve, teve também a parte de relações, tipo assim, para relações interpessoais. Eu sei que no fim das contas eu passei. Levei quase um ano, né, estudando à noite, era das 19 às 22 É, porque horas, o um curso, local bem realmente, distante da minha casa. o curso é intenso, Pelo realmente. SENAC, Então, era intenso, pelo aham. SENAC. Mas É, eu fiz pense pelo Senac no também, o curso primeiro curso. maravilhoso, viu? Aprendi muito. Aham. Inclusive, interessante, minha turma foi uma turma assim, especial, porque essa turma até hoje ainda tem alguns colegas, né, Tem alguns que eles também que eu fizeram ainda curso tenho comigo. até hoje É, contato. e Interessante, até né? me chama de madrinha, porque eu, como já estava atuante, já era guia, Tá. informalmente, mas eu já trabalhava, né? Porque depois que eu fiz o curso tal e tal, que eu visitei os pontos históricos para ver se estava no mesmo lugar, procurei as agências, aí comecei a trabalhar como guia, né? Essa parte eu não tinha contado. Aí comecei a fazer meu nome, né? Visitando hotel, visitando, né? E as pessoas me indicando também, quem gostava do meu Então trabalho. você não começou trabalhando diretamente numa agência, não? Você era um guia credenciado, você era um guia credenciado, né? Você tinha sua credencial, mas você foi trabalhar como freelance, então, no caso. É, eu Você não trabalho tinha uma como freelancer, eu agência? não trabalho. Tá, Não, tá. não. Aí, repare, Pede o Eric aí para dar uma... Pede o Eric para dar uma arrumada, porque de vez em quando o som tá ah, tá. falhando, tá? Ele está aqui arrumando. Eric, por Tá. favor. Então vamos lá. Eric é meu assessor de imprensa. Bom, então daí Tá. eu fiz o curso de guia, né? E comecei aí foi que eu fui procurar realmente mais contatos e comecei a fazer minha turma, era uma turma maravilhosa, eles que eu estava querendo concluir. Foi uma turma legal. E como eu tinha feito essa apostila, minha filha, minha amiga, essa apostila fez o maior sucesso. Eu distribuí a apostila, povo, meus colegas tiraram cópia, eu não tenho problema de emprestar as coisas minhas, sabe? Você acabou criando uma enciclopédia, quase que eu não digo o nome, de informações de Salvador e acabou ajudando outras pessoas, porque a sua pesquisa, ela foi tão interessante, ela foi tão rica, né, Beta, que você acabou auxiliando outras pessoas. E aí, assim, então foi dessa parte aí que você começou e daí você continuou, né, trabalhando como guia. Continuei. Você é filiada a alguma agência, ou você tem a sua própria agência, ou você é A família freelance? tem uma Como é que está a agência. situação hoje? A família tem uma agência de Ah, turismo, né? tá, Né? tá. Depois de alguns anos, inclusive a gente tem van também, né? Quem quiser, depois Tá, eu sei que você vai dar meu no contato. final você passa a Acabei informação para o pessoal comprando saber, tá? agora, graças a Deus, uma van zerinha. Essa van já tem 2 meses. É a mais nova de Salvador, viu? Ai, que legal, Mas tem porque o muito trabalho. transporte, para quem trabalha com turismo, para quem serve o turista, o transporte é uma coisa muito importante. Eu vivi muito esse drama lá em Fortaleza,
quando eu comecei no turismo, que já faz bastante tempo, então a gente não tinha assim muitos transportes assim. Nessa época não tinha van, né? Era tudo Sim. ônibus, micro-ônibus. Então era assim um sacrifício às vezes. A gente tinha que torcer para aquele ônibus estar limpo, ter conforto, ter um bom microfone, né? Porque o guia precisa do microfone para poder alcançar, para poder falar para as pessoas. Então, que legal que você está investindo na agência de turismo da Com família, certeza. já começando aí com um carro novo, né? Assim, eu digo já Graças a Deus. melhorando Graças a essa meu parte. filho, E graças a meu aí, filho, viu? Graças a meu filho, Betinho Lemos, que entrou em sociedade com a gente e a gente resolveu, conseguimos realizar esse sonho, que eu nem esperava fazer isso esse ano, mas graças a ele. Beijo, meu filho, te amo! maravilha, né? É bom, porque aí você falou que é a agência é da família, então tá Isso, todo mundo trabalhando e se ajudando e conhece junto também. isso. Então, depois de você se definir como guia de turismo, vamos falar um pouquinho assim da cidade de Salvador. Eu já queria te perguntar assim, qual o melhor roteiro para visitar Salvador pela primeira vez, né? Para a pessoa que nunca foi a Salvador, que está indo, você como guia, assim, o que é que você orienta, assim, um roteiro básico, assim, aquele que você diz, olha, se você for lá, você tem que fazer isso. Vamos fazer de conta que a gente vai vender aqui um roteiro para alguém que quer viajar amanhã para Uhum, Salvador. Então vamos lá, qual que é o roteiro para visitar Salvador, né, a capital baiana? uhum. O roteiro de uma primeira viagem. Olha só, Salvador é uma cidade assim, muito rica, né? Como você colocou, nós somos a primeira capital do Brasil, né? De 1549 até 1763, então muita história. Nós somos Muito. formados, a formação do povo brasileiro começou aqui, né? Nós temos as três raças. Nós temos os índios, que eram os nativos que viviam aqui, nós temos os colonizadores portugueses e nós temos os africanos, que foram trazidos, infelizmente, para um trabalho que a gente não Uhum. aceita, né, até hoje, né? Mas Aham. então nós temos a mistura dessas três raças e isso formou o povo brasileiro. Mais de 80% da população é afrodescendente, uma população assim, muito rica, muito forte a religiosidade também. Também. E o roteiro que eu acho que mais eu indico, para quem nunca veio para Salvador, com certeza é o City Tour cultural. Tá. É o City Tour onde a gente vai visitar, porque praia todo lugar tem. Praia É tem no mundo verdade. todo. Mas no Pelourinho, o maior conjunto arquitetônico colonial da América Latina, só tem aqui em Salvador. Então, não tem que visitar, não tem, sabe? Mas as igrejas, quando dá tempo, eu faço muito roteiro, né? De turismo, porque eu recebo muitos ônibus de excursões, tanto de agências como de Entendi. pessoas que se juntam ao seu grupo, sabe, que vem. Então, eu trabalho para algumas agências também quando me chamam, mas eu sou assim, eu tenho meus grupos, eu sou indicada pelos hotéis, pelos Ah, motoristas de ônibus, bacana, sabe? bacana. Isso é bom. Eles fazem uma amizade assim muito legal, porque também eu sou aquela guia que na hora que eu estou passando, às vezes eu estou dando a explanação naqueles ônibus de andar, né? O motorista fica embaixo, mas às vezes até o passageiro, o turista não está me ouvindo, mas eu consigo, ó, pega a faixa tal, porque você vai passar por umas árvores para não bater no seu ônibus. Ah, entendi. Pega do lado de esquerdo, porque o túnel é mais alto e não vai te arranhar seu ônibus. Então eu tenho muito cuidado com isso. E quando eu não conheço, meu marido é muito parceiro meu, viu? Meu marido, o nome dele é Tavares, tem a empresa de transporte, Tavares Turismo, Uhum. e ele me leva, sabe? Eu digo, filho, vamos ver ali se o ônibus passa. Aí Fazer, a gente fazer vê, uma prévia, passa, né? Para você não ter que passar uma dificuldade com os turistas, né, dentro do ônibus. Então, você já se prepara exatamente, para isso. exatamente. Então, esse roteiro seria mais um roteiro básico. Eu achei interessante quando você fala do City Tour, porque eu, particularmente, não só pela minha experiência como guia, que eu já fui guia, né, como eu já falei aqui, mas também como turista. Eu acho que antes de você partir para a parte, isso é uma opinião minha, antes de você ir para a parte atrativa, de praia, de passeios, você tem que conhecer um pouco do lugar. Então, nada melhor do que um city tour, porque ali você tem um profissional
que vai te passar uma informação histórica, vai te mostrar os lugares. E é no City Tour que você pega as melhores dicas da cidade. Porque você vai falar de Exatamente. clima, você vai falar de gastronomia, você vai falar dos melhores atrativos, as melhores dicas, os melhores lugares. É quando você tem tempo para responder a pergunta do turista, não é assim? É Não é verdade, assim, amiga. Beta? Quando eles Exatamente. perguntam, e coisa tal, onde é que fica? Então, o City Tour, então, seria esse básico do roteiro da primeira viagem, porque Salvador é Com enorme, né? certeza. Não, ela é imensa. Salvador, hoje nós temos quase, mais ou menos 2.900.000 e poucos mil habitantes. Salvador já foi a terceira cidade maior em população do Brasil. Hoje já está a quarta. Brasília, agora no último censo, Certo, está na entendi. colocação de terceiro. Que Aham. isso também não é lá grandes coisas, não, né? Porque vem todo problema social. Bom, É. enfim, voltando ao turismo. Então, É, com esse roteiro, né, que você fala do City Tour, normalmente esse City Tour ele dura quanto tempo? Assim, uma margem de tempo, mais ou menos, assim. aí Você é tem uma ideia? que tá. Aí é que tá. Eu vou precisar saber do tempo que aquelas pessoas Disponível. exatamente, estão Tá, disponíveis. Que aí eu tá, vou fazer o roteiro, entendeu? Eu vou ver o que é que eu vou poder visitar. Se for, por exemplo, o dia inteiro, que normalmente tá. eu recebo grupos só um dia em Salvador. Aí eu tenho que rebolar e Isso, eu mostrar, imagino. né? Então, eu digo, primeira coisa, eu tenho que sair mais cedo do hotel, saio de 8 horas da manhã, e aí vou subir o elevador Lacerda, aí vou fazer uma caminhada na Praça Municipal, mostro o mirante do elevador Lacerda, onde vê o Forte São Marcelo. Lembra? Onde tem a Cubana, Aham, aquela sorveteria maravilhosa ali de 90 anos, já tem mais de aham, 90 anos, né? Tem aquela aham. vista ali da Cidade Alta, porque Salvador começou na parte alta. Salvador é dividido em cidade alta, cidade Cidade alta e cidade Baixa. baixa. Isso. Né? Então Uhum. começou na parte de cima. Aí vou fazer a caminhada, Praça da Sé, aí vou parando. E outra coisa, eu até anotei aqui para não esquecer. A pedagogia, a nossa formação, minha amiga, me ajuda demais. Primeiro, eu tenho que ser objetiva, eu Isso. tenho que fazer com que as pessoas. Eu tenho que ter entonação de voz, né? Eu ando com isso aqui, ó, meu sinalizador, que é um pau de selfie, com isso aqui é uma tabulete, onde eu saio andando, cresço ele e Para eu ter venho um atrás. sinal de localização, para poder eles saberem, Isso. né? Para você saber onde é que Isso. está o guia, né? Tá. Até eu falo, eu ainda falo assim no ônibus, gente, dou todas as orientações e eu digo, gente, ó, o guia de turismo na frente, vocês atrás, vocês não estão sabendo por aí que vocês vão. Eu falo de uma maneira bem legal, bem gostosa, Claro, entendeu? claro, E claro. vocês me seguem, mas não se preocupe não que eu vou parando, vou juntando, vou dando explicação, vocês tiram foto e vamos que vamos. Vamos aproveitar o nosso tempo. Então eu faço assim um city tour, minha irmã, que é assim o dia inteiro. Elevador Pelourinho, depois Pelourinho, vou na igreja de São Francisco, quando tem tempo. Desço o elevador, vou pro E o Mercado Modelo, do mercado, Mercado e o Modelo. mercado modelo, Tá em dá para ir nesse City reforma, Tour? tá em reforma. Ah, Tá em no reforma momento está ele. em reforma. Tá, Tá. uma Já faz parte muito depois. tempo? Mas tá Já bem, faz mas tá muito tempo, funcionando. Beta, que está em Já, já, reforma? Porque é já tem interessante o quase mercado. um ano. Quase um ano. Nossa, já faz tanto tempo assim? Mas tá funcionando, criatura de Deus. A, Nossa. a metade do casarão funciona, eles colocaram uma tenda atrás Tá, para. Tá legal, dá para atender. Não, não, tá não certo. interferiu, não. Não interferiu, não, entendeu? Mas Tá. vai ficar bonito. Né? Mercado Modelo, aí pego, vou almoçar. Já boto o almoço, porque eu tenho que fazer uma logística, né? Eu não vou fazer De zigue-zague com o tempo ônibus, e perder outra tempo. coisa, né? Você tem que trabalhar também, gente. A gente não pode esquecer que o guia de turismo, além de ter essa logística, também tem a questão, né, do trânsito na cidade. Né? Onde Isso. que vai estacionar, onde que você vai parar. Eu lembro que era um estresse total, assim, para mim. E é ainda, Que viu, você gente? tem que ter aquele horário cronometrado, porque se você atrasar muito, É, você vai perder a sua vaga em frente, né, àquele é, local, aí fica mais exatamente. melhor acesso, né? Com Então, certeza. Aí o vou. City Tour de um dia dá para fazer uma Dá. boa parte do roteiro, mas ele não é completo, né? Porque fica Não, faltando muita eu coisa, faço mas dá para ter uma completo. ideia. Você faz Dá. completo? Tá. Faço completo, ainda dá para ir na Igreja do Bonfim, almoço à Igreja do Bonfim, porque eu faço justamente no Tá. caminho.
Ainda dá para ir na nossa Santa Dulce dos Pobres, nossa Então, primeira santa brasileira, nordestina. legal. Então, eu tenho o prazer de levar lá no santuário dela. Normalmente, quando eu tenho um tempo, eu levo, né? E depois, por último, eu faço Farol da Barra, que já é descendo, porque eu moro no Rio Vermelho, então Tá. já passo, já mostra a parte das praias Porque também, né? ali Então, eu também faço no assim, Farol da Barra tem muita referência, né? Ali tem muita coisa, né? é, Já é. dá De- para finalizar ali com muita informação, aí você já entra em vários aspectos, né? Aí você pode falar nas belezas do local, da importância do farol, e aí já vai um pouco fala um pouco de carnaval também, né? Porque é uma referência também de passagem de trio, então já dá. Então é um sítio tour bem legal. Eu vou querer fazer um sítio tour contigo, tá, Beta? Ah, mas você está Quando eu convidada. Eu quero ser for para Salvador, eu seu quero guia, sim, eu quero eu quero rever os ser lugares, né? eu quero ser o seu guia de turismo, porque a gente fala o guia de turismo. Eu sou o guia, não sou a guia. Que as pessoas Isso. falam errado, mas o guia. Tem gente que fala assim, guia turístico, tá errado, é guia Ah, eu de corrijo turismo. sempre. Bom, Nós não então, temos um livro. e vamos ver assim, por exemplo, qual o ponto turístico mais visitado em Salvador? Vamos falar um, assim, esse é assim, o pessoal já chega querendo saber, querendo onde é, conferindo, porque eu sei que quando eu trabalhava em Fortaleza, o pessoal já chegava assim, me perguntando o tempo todo, mas você vai me levar em tal lugar? Então, assim, qual é o ponto turístico assim mais visitado em Salvador? Fala um pra gente. Ó, primeiro esse que eu te falei, que é o Pelourinho não tem como, né? Elevador Lacerda e tal. Eu vou Tá, ter que entrar agora no segundo, porque né, o segundo ponto vai ser a igreja de São também a igreja a Basílica do Bonfim, tá no primeiro roteiro. É o Farol da Barra mesmo. Farol da né? Barra. É. E outra coisa, assim, o farol é lindo, eu não entro na parte do museu por conta do tempo que não dá. É, porque E você já passou normalmente, inteiro, né? é, e o trânsito, eles colocaram agora câmara de monitoramento e com 20, 30 minutos já está multando o ônibus. Então a gente tem Nossa, que ter tem o isso guia de também. turismo, É. tem que ter, sabe, tem que ter cuidado para não trazer, né, problemas para o motorista, né? Porque aí, Lógico. né, principalmente motorista que não conhece nada de Salvador, como eu falei que eu trabalho mais É com porque ônibus que nesse vem de caso fora. também, pessoal, o que ela está querendo explicar é que às vezes também ela faz passeios com pessoas que vêm de outras cidades no próprio ônibus. Então, aquele motorista não é o motorista que dirige em Salvador, né? Ele vem para Salvador. Então, assim, ele tem que estar bem orientado, porque senão causa problema realmente em trânsito, nessas paradas e tal. Eu entendo perfeitamente. Para a gente Verdade. esclarecer um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando. Bom, então, qual que seria assim, o roteiro com a visita de 3 dias? Você diria que seria o City Tour e no segundo dia faria o quê? Bom, a depender da época, né? No caso, se a maré estiver boa, se não tiver com chuva, não tiver com. Não é nem chuva, é vento. Tá, Primeiro dia o City Tour. No segundo dia o passeio de escuna, que é um barco, né? Que chama escuna, tá, que visita dentro da Baía de Todos os Santos. Olha só, tá, outra importância. A Baía de Todos os Santos. 100 quilômetros, né? Então é enorme. São 56 ilhas, só que a gente visita duas. A Ilha dos Frades, que hoje ela ganhou o selo internacional, uma das melhores praias do mundo, e depois a Ilha de Taparica, tá. que é muito famosa, né? E o primeiro dia, é, Bahia, o passeio, e no outro dia eu faria, já não em Salvador, você quer Salvador, né? Não Eu fora, estou falando assim, Salvador. um roteiro de 3 dias, né? De 3 dias, Um tá. grupo de turistas que Praia, chega em a Salvador e fala praia, assim, uma olha, praia, Beta, eu quero, praia em nós Salvador. queremos passar 3 dias, né? Então, primeiro dia faz o City Tour, que é aqueles pontos turísticos que você já citou, e no segundo dia você está falando da Bahia, né? Da parte da Bahia de Todos os Santos, que é muito interessante conhecer. E o terceiro dia, para onde você indicaria? Seria alguma coisa de gastronomia, compras, ou sair um pouco da cidade e conhecer um outro local mais próximo? Qual Bom, seriam essas aí opções? nesse caso, veja bem, por questão de estrutura, apesar Tá, de que nós temos um recurso, nós temos um recurso natural muito lindo, as praias nossas são maravilhosas, mas como eu trabalho com muito grupo grande,
Eu preciso Tá, de um lugar que tenha, no mínimo, uma estrutura que tenha banheiro, claro. que tenha água, banho de água doce. Porque muitas vezes as praias aqui em Salvador estão se organizando. Espero que esse Tá, ano já comece a tomar providência. A entendi. Marinha tirou todas aquelas barracas que ficavam na areia foram todas Uhum. retiradas. As barracas estão bem mais na frente, perto da pista. Tá, E o que tem hoje em Salvador são cadeiras, sombreiros que são alugados, mas não tem uma estrutura de um banheiro. Aí o que é que eu tenho que fazer, Miri? Ou eu vou para a Praia do Flamengo, que é uma praia elitizada. Por que elitizada? Não é a praia. As barracas ah, são as barracas entendi. mais caras, mas são barracas que têm toda essa estrutura que Entendi. tem que ter, né? Porque, Entendeu? gente, olha, quando Tem você está comida boa. acompanhando, eu entendi perfeitamente. Quando você está acompanhando um grupo de turistas, você não pode só levar nos lugares, né? Você tem que ter a estrutura que ela está falando, né? Tem que ter infraestrutura de banheiro, tem que ter um local para a pessoa comer bem, né? Ter um ambiente. Então, é toda uma coisa ligada à outra. Então, às vezes, Exatamente. eu lembro que eu tinha vontade de parar em algum lugar, mas eu digo, não posso parar aqui. Ah, mas vamos parar aqui. Não é assim, né? Então a gente tem que estar bem estruturado, porque o turista que está viajando, ele quer esse conforto, né? Ele quer essa infraestrutura, né? Mesmo que ele veja da janela do ônibus, mas ele quer descer, ele quer encontrar esse conforto. Eu entendi perfeitamente. Então, esse seria mais ou menos um roteiro de 3 dias na cidade. E o que, que a É, gente não pode deixar de conhecer em Salvador? Assim, aquele ponto turístico que você diz assim, ponto ou atração turística, que você diz assim, olha, você não pode vir a Salvador e deixar de visitar. Te peguei que não com pode essa? deixar. Não, me pegou, porque eu já praticamente já falei tudo que tem de Salvador. Deixa eu ver, meu Deus. O pôr do sol. O É. pôr do sol, Aonde o pôr do entendeu? sol, assim, Tem dois aonde a localização? tem 3 lugares fantásticos. Tem a Tá. Ponta do Maitá, que nesse caso, a Ponta do Maitá é uma pontinha da península. É uma península, Ah, é um entendi. pedaço, assim, é um pedaço de ponta que avança para o mar. A gente vê muito essa península quando a gente está no elevador Lacerda, que a gente vê a Bahia Todos os Santos, o Forte São Marcelo, e a gente vê aquela ponta onde está a Igreja do Bonfim. Tá. Não sei se você lembra dessa visão. Eu acho que sim. Aquilo ali é a península, tá na pontinha, mas ali, só quem está com carro pequeno, com a Tá. van, um ônibus, não tem como entrar, porque não Não tem como tem como manobrar, entrar. já não leva. E quais são Já não leva. as outras opções de ver o pôr do Pôr sol? do sol, o pôr do sol no Rio Vermelho é lindíssimo, onde tem, Eu acho que eu inclusive, vi foi no Rio Vermelho. é, Eu acho que foi lá que eu próximo vi. tem a Casa de Iemanjá, e de junto tem a Igreja Católica Senhora Santana. Olha só que legal, 2 religiões que se respeitam, Aí uma Candomblé do lado e da a religião outra, né? católica, uma do lado da outra, mas no Vermelho. O pôr do sol é belíssimo, e também no Farol da Barra. Farol da Barra já é tradição, Que eu né? acho que o Farol da Barra É. é mais popular, né? Assim, quase todo mundo É. Na conhece bem praia, na praia do pelo... Porto também é legal Uhum. para ver o farol. Legal. Qual é a melhor época para visitar Salvador? Assim, vamos deixar de lado o carnaval, né? Assim, qual a melhor época? Não, Existe? nem vendo carnaval. Se for para carnaval, primeiro que eu já estou trabalhando com o governo da Bahia, que eu já trabalho já há mais de 12 anos, dando informação Tá. turística nos hotéis. E também não tem como se visitar, Isso. né? Tem que vir para brincar É mesmo complicado. carnaval. Mas olha só, essa pergunta que você me faz é complicada, minha irmã. Porque todo, todo dia, todo tempo é bom de vir para Mas Salvador, sabe o que mulher. que é, Beta? É porque eu conheço as pessoas que gostam de viajar, as pessoas sempre fazem essa pergunta. Eu vou te Ah, responder. mas qual a melhor época para eu visitar tal lugar? Eu vou Como te me responder. perguntam aqui também, sabe? Me perguntam, Meire, qual é a melhor época para vir conhecer Atlanta, né? Não fala nem Aham. Estados Unidos, conhecer Atlanta, que é a cidade que eu moro. E eu sempre falo para as pessoas, olha, se você quiser fugir do frio, então você vem na primavera, né? Vai de abril Exatamente. até o começo de junho. Se você não quiser vir nesse sofrimento que é o verão aqui, porque o verão nos Estados Unidos, gente, não é fácil não, viu? É muito quente. Então, vem depois no outono, que aí vai final de Uhum. setembro até novembro. Então, assim, eu Entendi. entendo a dificuldade de responder, porque vai depender muito. Aí, no caso, né, seria a tábua de maré, é importante, né, para quem vai fazer passeio de escuna. Mas, Exatamente. assim, vamos dar uma ideia para quem está hoje aqui querendo viajar e diz: olha, qual é o mês que eu tenho que ir?
que talvez seja legal, assim, para visitar bem, para comer bem, para não ter tanto estresse, né, Aham, daquela aham. loucura da época que todo mundo quer ir, né, que não tem opção, né? Tem gente que É não tem primavera, opção, né? é Seria verdade. A quando? primavera, por exemplo, ó, é, junho, julho, agosto, já é o nosso inverno. Mas o Tá. nosso inverno gente, não é rigoroso. Você sabe que você é Ah, nordestina, nosso inverno é chuva. Mas a chuva tem dias que passa a chuva e a gente é sai e igual dá lá para em fazer uma coisa. Fortaleza. É. É, beleza, Aham. entendeu? Mas uma temperatura mais agradável, não resta dúvida que seria de setembro, outubro, É um novembro, sabe? Aí período vem o legal, né? verão. O verão, que é assim, top de linha, mas em compensação já é mais caro, né? Porque os hotéis já têm É, já a estão tarifa lotados. da É alta quando as temporada. pessoas também, às vezes a pessoa não tem opção, né? É É, isso mesmo, alta exato. temporada. Às vezes a É, pessoa não tem a opção de viajar numa outra época, né? Às vezes porque por conta de férias de exato. trabalho, né? Férias escolares, né? Das crianças que também tem pessoas também que viajam, né? Com a família inteira, né? Não é só grupos de amigos e tal. E vamos falar um pouquinho assim existe Sim, o verão, viu? O é, verão também é bom. o verão é legal assim para Muito ir? bom. Porque aí só para finalizar essa fala, o verão, para quem gosta de festa, tem que ser o verão, né? Porque é onde tem os ensaios né? de Porque tem Olodum, muitas opções, né? Olodum, Léo Santana, né? O GG, sabe quem é, né? Léo Santana? Ivete Sangalo, Ah, sabe? Que tem os então, eventos, né? Que sim, acontecem. sim. A Bahia é poderosa, né? A Bahia é poderosa É, nessa parte musical. E assim, é. quais são as opções de passeios assim fora da cidade? Você faz tours que levam fora de Salvador? Faço, Assim, pra, faço. vamos Olha só, citar mais aqui alguns próximo, para as pessoas mais saberem. próximo da cidade, o som agora não ficou legal, o seu. O O teu meu, o meu som fugiu. deu uma engasgada Ah, tá. e tá Por quê? parando a sua imagem. Eric. Nossa, o meu tá parando, Eric? Tá, o seu tá parando, sua imagem, continua parando, melhorou agora. Mas tá desfocado. Ah, eu não sei se tem alguma coisa aqui que tá. Agora, tá parando sua imagem. Vamos ver se eu consigo arrumar alguma coisa aqui, tá? Deixa O eu. meu tá, Meire? Não. Tá. E Mas depois a gente arruma tudo quando eu faço a edição. Você está conseguindo me ouvir? tô Tá. te escutando. Quando eu faço a edição, eu tiro algumas coisas. Às vezes acontece muito aqui, na hora que eu estou fazendo live, é gente tentando me passar mensagem Eu deixo tudo multi, mas sempre tem, né? Alguém que tenta passar mensagem, mandar um áudio, alguma coisa para mim, aí às vezes atrapalha um pouquinho, tá? Então, É, desculpa. A gente estava falando um pouco, assim, né, dessas opções, eu te perguntei sobre as opções dos passeios fora da cidade. Existe, assim, certo. alguns passeios que você faz quando a pessoa Tem tem sim. tempo, né? Vai passar mais dias. A gente já Claro, esquece claro. os 3 dias, né? Vamos dizer que a pessoa vai passar uma semana. Aí fala, olha, Beto, eu quero conhecer um pouco do que tem fora da cidade de Salvador, porque eu sei que existem muitos passeios. Então, É. quais seriam essas opções de passeios nesse caso? Bom, nós temos uma praia muito boa, uma estrutura maravilhosa, que chama Praia de Guarajuba, onde tem as piscinas naturais, Tá, inclusive, né? Tem até um resort famoso, né, lá. E essa praia é sensacional. Então, a praia, a estrutura é maravilhosa também, e o banho fantástico, né? Para criança, para quem gosta de água parada, para quem gosta com onda também tem. Então, é top de linha. E ela ganhou também o selo, né? Porque na Bahia, contando com Salvador e o estado da Bahia, nós claro. temos 3 praias que essas praias ganharam o selo internacional, que é a Ilha dos Frades, que eu já falei, que pertence a Salvador, Uhum, dentro da Baía dos Santos, que é a Praia de Guarajuba, que é esse roteiro que estou falando agora, e tem a entendi. outra que ganhou o selo também internacional, que é a Praia de Itacimirim. Mas a gente leva mais para Guarajuba, entendeu? E tem também Praia do Forte, que fica 80 quilômetros, tudo fora de Salvador. Coisas Tá. E assim que dá para passar o esses dia e voltar. roteiros,
eles demoram mais quanto tempo, mais ou menos? Ó, Você falou 80 quilômetros, né? Uma hora, 2 horas? eu falo para você agora. Guarajuba, 50 quilômetros, Salvador para Guarajuba, 50 quilômetros, Praia do Tá. Forte, porque Guarajuba fica num município chamado Camaçari, no Ah, litoral Camaçari. norte, João, tá? No nosso litoral Tá. norte. E mais à frente vai estar a linha verde, onde tem a Praia do Forte, né? Depois da Praia do Forte. Tem a Praia do Forte também, que é a Vila dos Pescadores, que é ótimo, né? Entendi. Muito legal. Tem o projeto Tamar, da preservação das tartarugas. Nós temos também a praia de Embaçaí, também que é do município de Mata de São João. Aí nós vamos ter Mangue Seco, que já é quase divisa com o Sergipe, Bahia e Sergipe. Temos Uhum. também Morro de São Paulo, que dá para fazer, é mais cansativo, Mangue Seco e Morro de São Paulo, mas se faz. Agora sim, Morro de São Paulo. Saiu 5 horas da manhã do hotel Tá. para chegar 8 horas da noite no hotel. Quer dizer, é um passeio realmente para quem quer ir Só conhecer, né? tem Então aquele você já dia, informa para acontece as muito. pessoas assim, a distância, os horários, É, para não correr o risco de depois, mas é um passeio muito longo. Mas às vezes a pessoa só tem chance de conhecer naquele dia, né? é, Então, realmente vale a pena, né? Pela beleza natural e tal. com De certeza. onde vêm os turistas brasileiros que mais visitam Salvador? Existe, Olha, assim, um local específico que as pessoas existe, viajam existe, existe. muito? Existe. Veja bem, é, todo o Brasil visita Salvador, tá? Sim, Mas, por exemplo, se eu for trabalhar com agência de turismo, aquela que faz o pool, que sai catando, tem um casal no hotel, tem outro casal em outro, tem um casal em outro, aí forma um entendi. grupo, certo? Aí você vai ter uma variedade de estados dentro de um ônibus. Muito São Paulo, vem muito, né? Esse turismo que vem de casal, de sozinhos. Tá. Se bem que eu trabalhei com um grupo religioso agora de São Paulo. Eram 60 pessoas para visitar o turismo religioso, que é muito grande aqui em Salvador. Uhum. Agora sim, por exemplo, um exemplo que eu vou te dar. Nós tivemos agora no mês de abril, graças a Deus, trabalhei muito os feriados. Foram 3 fins de Que tem semana agora os seguidos. feriados, É, né? tem 3 fins de semana que aconteceu assim, feriado na sexta, feriado na segunda. Então eu recebi muita gente de Sergipe, de Alagoas, vem de Rio Grande do Norte, que são que é próximo, são viagens próximas, Tá. sabe? Então, assim, De tem muita Fortaleza, gente do Nordeste visitando o Nordeste, quer dizer, muito, visitando. muito, muito, Legal. Uhum. muito, né? Inclusive depois da pandemia, quando abriu o turismo, a gente está assim, muito em alta o turismo do Brasil, os próprios brasileiros. Isso é óbvio, né? Não está mais saindo porque está muito caro, o dólar, né? Claro. Então, É. está sendo muito isso. Eu Agora eu sempre, tenho. sabe, Agora Beta, eu sempre Hum, falo para as pessoas o seguinte, assim, é legal você fazer viagem internacional, mas eu acho que, assim, o Brasil tem tanto lugar maravilhoso que eu acho que é. antes, eu me sinto, assim, uma privilegiada, porque antes de sair do Brasil, né, porque já tem também, o tempo que você tem aí trabalhando como guia, tem o tempo que eu moro aqui. Então, assim, eu viajei muito pelo Brasil, eu conheci muita coisa, não só pelo turismo, mas também viajando de férias e tal. Então, hoje em dia, quando eu falo com as pessoas de alguns lugares, e tem muita gente que mora no exterior e que nunca foi, né? Assim, que não conhece o Nordeste, que não conhece o Centro-Oeste, que não conhece o Sul do Brasil, né? Então, assim, eu sempre incentivo as pessoas, sabe? Eu acho que é legal você conhecer a sua história primeiro, porque quando você vai conhecer lá no exterior, você conhece outras coisas, é interessante, é charmoso você fazer uma viagem internacional. É Eu verdade. já fiz muitas, mas assim, é legal você ter a base, né, de onde você vem. Então, assim, hoje em dia eu tenho um respaldo para falar com as pessoas do Brasil. Então, assim, quando eu falo aqui sobre o Brasil, eu falo de alguns lugares, eu não falo só da cidade que eu nasci. Então, eu incentivo muito, sabe? Eu acho que é legal. E que bom que você está falando aqui para mim que as pessoas estão começando, né, a visitar o Brasil, né, a fazer Não. viagem pelo Brasil, né? Agora eu E recebo. É verdade. Eu recebo muita gente também, viu, de Minas Gerais, tá, Vitória do Espírito Santo também, viu?
dessa região, que está ali mais abaixo, né? No E mapa. também vem muito para Legal, Salvador. tá. E no mercado assim, estrangeiro, assim, os turistas, é bem variado, né? O mercado estrangeiro, Não, né? tá fraquíssimo. Ó, Tá, antes da pandemia, nós tivemos uma crise, né? Lembra que certo, antes da pandemia estava uma crise claro, mundial, né? Aí veio a pandemia. Pronto, aí acabou de complicar a vida de quem trabalha com estrangeiro. tá. Porque, inclusive, voltou, o turismo voltou, mas está muito devagar. Entendeu? Estou vendo meus colegas que trabalhavam só Uhum. né, com Olha o Alberto aqui, ó. idioma. O É, turista procura saber a história dos africanos e seu legado? Uma pergunta do Alberto, tá? Do Cindegetu, Ceará. Os e, turistas se interessam por perguntar sobre a história dos africanos, saber um pouco dessa sim, história? Eles sim, perguntam da perguntam sim. originalidade e tudo. Porque Perguntam, tudo tem uma inclusive, relação, né, Berta? Com a gastronomia, com os hábitos, com os costumes. muito. Perguntam se, e principalmente quando eu passo pelo Dique do Tororó, onde tem Aham, os orixás, que são ele está em círculo, né? São as esculturas do nosso querido, falecido Tati Moreno, e aham. que ele colocou os orixás são 4 metros de altura, 3 metros para dentro d'água. É uma história linda que eu sempre conto. Vou falar sobre o sincretismo religioso, né? Por que aconteceu. Inclusive, até eu tenho cuidado de quando eu estou com qualquer pessoa, né? Qualquer turista, eu Claro. falo, ó, por exemplo, o Ogum foi sincretizado como Santo Antônio, mas aqui em Salvador, porque Ogum em São Paulo e Rio de Janeiro já é outro santo católico. Aí Ah, pergunto tá. por quê? Eu já sei que vai ter essa pergunta. Porque a África, gente, nós sabemos que é um continente muito grande. Então, várias etnias, as primeiras vieram para cá, veio uma parte da África com Aham. etnia para cá, uma outra para o Rio, São Paulo, isso já séculos depois, entendeu? Então, tem essa diferença, Entendi. E é um entendeu? local bacana para você passar, né? O Dique do Tororó, para você passar É, e é o momento exato para você fazer essa explanação, né? é verdade. Mesmo que não Deixa eu te contar uma coisa. perguntem, você aproveita aquela oportunidade e já dá para complementar. É, Existe um roteiro assim em Salvador legal para você viajar com criança, assim, um casal, né, com família? Existe lugares assim bacanas que dá para você ir com crianças? Me fizeram essa pergunta aqui muitas vezes quando eu estava olha fazendo só, a pauta. com criança vai depender da faixa etária Tá. de idade da criança, né? Uma criança por exemplo, uma brasileira, ou até mesmo uma criança de 10 anos, vamos botar assim, Tá. ela já está brasileira, ela já está estudando a história do Brasil. E Uhum. Salvador, um guiamento com Salvador, com uma guia de turismo que gosta de história, que gosta de contar de uma maneira didática, objetiva, que não Pedagoga, canse ninguém, e que não claro. canse ninguém, porque você tem que contar, ó, gente, isso vai ser assim, entendeu? Então você tem que trabalhar Legal. muito, né? Principalmente com crianças com caras e bocas, porque é o que chama a atenção, né? Então, seria o Pelourinho Centro Histórico, não resta dúvida, porque faz parte da história mesmo, Farol da Barra. Eu faço muito roteiro para as escolas do interior da Bahia, que a Então, gente porque chama de você turismo também trabalha pedagógico. com turismo pedagógico, né? Você falou para mim que você Muito. trabalha com turismo pedagógico, com as escolas. Faço reserva em museus, isso. Exatamente. Nossa, que legal! Aí realmente é uma experiência fantástica, é uma coisa legal, Fantástico. né? Agora, E voltando à sua pergunta, uma criança abaixo, menorzinha, aí não, fatalmente é Praia do Forte, porque nós temos o projeto Tamar. Tamar significa tartarugas marinhas. Gente, existem 7 espécies de tartaruga no mundo, 5 aqui no Brasil, 4 no Nordeste e uma no Sudeste. Então, você veja a importância. Então, todo o litoral do Brasil tem a base do projeto Tamar. E a maior base é aqui no município de Mata de São João, na Bahia, que certo. fica a 80 quilômetros, né, de Salvador. Então, vale a pena, as crianças amam. Tem um horário da comida para as tartarugas, tem tartaruga pequenininha, tem tartarugas grandes, sabe? É É muito muito legal. Tem um interessante. Eu conheci um tubarão, lugar tubarão. assim também, aqui, no outro estado, em
em North Carolina. E eu fiquei encantada também, assim, o museu de tartarugas marinhas, eu fiquei assim encantada também. Imagino que as crianças também fiquem. Olha, Beta, você pegou, acho que foi o Alberto que está perguntando. Beta, você pegou a guia de um componente do Olodum? Acho que é uma pergunta que ele está fazendo. Como é que é? Você pegou a guia de um componente do Olodum? Não entendi também não. Componente do Olodum. A guia de um componente? É uma pergunta. A guia que ele fala no sentido de quê? A guia... Eu não entendi, Alberto, explica aí, tá? Guia do turismo é uma coisa, a guia é outra. Eu também não entendi, mas tudo bem. Eu só estou lendo aqui a pergunta que está aqui colocada. Vamos lá. Você quer falar sobre isso aqui? Sobre o símbolo do Olodum? Eu gostaria de saber, eu fiquei assim, curiosa, é o seguinte, a gente está falando muito de roteiro, de visitar uma cidade que tem muitas atrações, é uma cidade grande, tem muitas coisas, mas assim, existe alguma dica que você dá para as pessoas que estão visitando Salvador, no caso os turistas, né, os visitantes, com relação a ter cuidado com a segurança, assim, com algo assim que seja interessante você passar, olha, tem determinados locais, você passa essas informações também, porque Salvador é uma cidade muito grande, né? Olha só, eu também perdi, porque eu fui ler uma... Me perdoe. De segurança. Voltei ao assunto. Fui ler uma pergunta que me fizeram agora. Veja bem, eu sempre falo assim, é uma parte dolorosa, inclusive, mas eu tenho que falar. Porque eu sou um guia de turismo seguinte, eu falo a verdade, sabe? Eu acho que a verdade acima de tudo. Você dá a orientação correta, né? Porque exatamente. Visitando, né? Agora eu falo de uma maneira que não vai assustar. Aí eu digo, gente, não é para assustar, mas, por favor, quem está com correntinha de ouro, isso não é problema de Salvador, isso é problema do mundo. A gente não faz. A gente não, eu vou para uma cidade. Pois é, eu vou para uma cidade com colar de ouro. Outro dia estava um homem com um relógio todo dourado. Quando eu falei para ele isso, ele fez, e esse relógio? Eu digo, meu senhor, esse relógio chama atenção. Ele fez, e é de ouro? Eu digo, e o que é que o senhor está fazendo com esse relógio aqui dentro do ônibus para passear? Né? Pelo amor de Deus, um relógio enorme. Aí eu peço para as pessoas, assim, gente, ó, vamos tirar, né, para vocês não terem problema, porque eles não vêm com... Infelizmente, apesar de que hoje Pelourinho é o metro quadrado mais policiado que tem no mundo, eu acho que hoje é o Pelourinho, então, entendeu? Seria mais assim, então, a minha pergunta é, você chega a colocar isso como orientação, né? Não do seu transporte, para você, até mesmo o cuidado, né, que você tem com relação àquele passageiro, né? Aquele turista. Exatamente, então, o celular... Tem gente que realmente acha que está tudo certo. Mas é como você disse, né? Assim, pode acontecer em Salvador, pode acontecer em Fortaleza, em Atlanta, em Paris, né? Em qualquer lugar. Mas a minha pergunta é justa, você já respondeu, que essa orientação, você passar para o turista, esse preparo, sabe, assim, de explicar, olha, gente, tem determinados locais que você não precisa, né, exibir essas coisas, porque corre risco, né, e aí desagrada a viagem, né? Deixa Exatamente. a pessoa mais triste com alguma coisa que aconteceu. O que você recomenda de fazer em Salvador à noite, como turista, uma pessoa que quer conhecer Salvador à noite? Rapaz, eu tenho uma dica que é top de linha. Venham para o Rio Vermelho. Em primeiro lugar, tem lá no Rio Vermelho? Rapaz, tem tudo, para todos os gostos, para todos os bolsos. Tá. Primeiro, no Rio Vermelho, e especialmente na praça onde tem o acarajé da Cira, no bairro do Rio Vermelho, tá? Porque tem Itapuã. Aí tem o acarajé, né? Que é um bolinho frito com feijão, feijão fradinho frito no azeite de dendê, tem um abará, aí tem tapioca, uma barra de tapioca. A gastronomia, né? Comidas típicas. Aí tem os bares, né? Tem pizza, tem... Olha, a Cláudia está falando aqui, ó, do melhor acarajé. Tá dando água na boca, viu, pertinho da minha casa, viu, Cláudia?
Vem aqui que eu vou te levar lá, Claudinha. Cláudia, de onde Legal. é? Então, a dica é ir lá no Rio Vermelho, que aí você conhece essa parte e também desfruta, né, dessa gastronomia e É, tal. E as bebidas, assim, existe uma bebida assim, tem. que é bem famosa. A bebida você já vai encontrar no Pelourinho, que é o cravinho, que é uma Tá, cachaçinha misturada com cravo, canela, né? Que é tá. famosa, São, que é curtido. é, Ah, tá, entendi. Legal. Existe um bar chamado, inclusive, Cravinho, o nome do bar, que A vende gente essa já falou um bebida que já pouquinho é famosa há sobre isso. muito tempo. E a gastronomia, assim, é aquela coisa bem, a comida bem baiana, né, mesmo, né? Acarajé, abará, o que que tem É mais? africana, Vamos falar né? assim os Já nomes é aqui para as cultura pessoas. da África. Oi? Africana, já foram os africanos que trouxeram, né? O acarajé, o abará, o caruru, vatapá, né? Vatapá, nossa, delícia. Eu amo vatapá. Nossa, É, como eu tenho saudade de vatapá, muito gostoso. é verdade. Bom, deixa eu ver o que é que tem mais. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Com relação às compras, Beta, como é que é assim? Tem lugares assim que você leva as pessoas a fazer compra artesanal? Porque eu sei que a Bahia é tão rica, né? Não existe mais. Então, olha, o Pelourinho em si, ela tem várias Tem lojas, lojas, né? Então, né? veja bem. A pessoa pode ter um tempo para comprar. Normalmente as compras é feita mais no mercado modelo, que é mais barato e tudo. Mas o Pelourinho em si tem Tá um legal? artesanato diferenciado. É uma coisa mais elitizada, mais bonito também. Assim, mais diferente. Que não vai encontrar no mercado modelo, vai Entendi. achar no Pelourinho, né? Aham, Mas também é legal, tem muitas lojas interessantes no Pelourinho. aham. Legal, bacana. Agora eu vou te fazer aquela pergunta que eu sempre pergunto para os guias de turismo. Você pode nos contar algo assim interessante, divertido, que aconteceu durante um passeio, durante algo assim bem diferente que aconteceu, que assim, que virou uma história na sua vida? Para o guia de turismo Rapaz, contar? são muito. Imagine 28 anos. Eu sei, São mas muitas deve ter uma aí histórias. que você vai contar pra gente, que você vai dividir aqui com as pessoas que estão nos acompanhando, né? Rapaz, se eu te contar que até hoje eu choro nos ônibus, nas despedidas, porque é incrível. Até já chorei até de um dia só fazendo esse tipo de coisa com aquele grupo. Foi um grupo tão gostoso. Aí começa a cantar música para mim, começa a fazer a despedida. Teve um que passou 3 dias comigo, né? Um grupo de Pernambuco, inclusive. Aí eu já tinha combinado que eu ia descer aqui no meu bairro do Rio Vermelho, porque ele seguiria em frente para o hotel que Tá. está mais, né? Aí eu sabia que ia ter a despedida, que eles eram muito calorosos, aí comecei a me despedir já com bastante antecedência, para quando eu descer já Aham, estar com a despedida completa. entendi. Minha amiga, na hora que eu desci, era um ônibus com 55 pessoas. Desci 18 horas, um ponto de ônibus que para os ônibus coletivos. Só que para mim eu ia descer rápido, né? Claro. Desceram todos atrás de mim, cantando, gritando, Beta, 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 me carregaram. Olha, fizeram uma festa. E o povo que estava em volta sem saber o que estava acontecendo. Pensava até que Até era que outro dia. alguma coisa de, né? Alguma coisa, É, uma artista super famosa, pois Beta. então, pois então. Imagina, menina, foi assim, eu nunca esqueci desse tempo, mas foi assim, muito Tudo é forma interessante. de Inclusive, encontrei. carinho, né? Assim, foi um. Mas desceram É todos. legal essa coisa do guia, né? Se tornar assim, muito próximo, né, do passageiro. Porque às É vezes a pessoa verdade. faz uma viagem, faz muito ansioso, né? Faz até com medo, né? Não conhece o local, como é que vai ser. E aí encontra essa pessoa, né, simpática, agradável, que cuida das pessoas dentro do ônibus com a sua informação, leva a sua palavra e faz o acolhimento, né? Que eu acho que o guia de turismo ele faz isso mesmo, ele faz o acolhimento Você me naquele lembrou. momento do passeio, né? Porque às vezes a E pessoa vai. Eu via muito isso quando eu trabalhava como guia. Tem gente que vai viajar porque está muito estressado. Tem gente que vai viajar porque vai comemorar alguma coisa. Tem gente que vai viajar porque entrou de férias, né? Não tem outra época para viajar. Então, existem vários motivos. Então, de repente, você está ali naquele ônibus, né? Assim,
oferecendo, né, o seu carinho, mostrando a sua cidade, que você ama tanto, que você conhece tão bem. Então, é lógico verdade. que deve ter sido emocionante mesmo, assim. E o pessoal que estava Emocionante, em com volta não certeza. estava entendendo nada, né? Talvez até Ninguém perguntar, está será que a entendendo Ivete nada, mas foi Sangalo está assim. descendo desse ônibus? Que a Ivete é Agora, tão famosa, né? Principalmente no foi. Brasil inteiro e tal. Mas legal você ter dividido aqui comigo, com o pessoal que está nos assistindo, a sua história. Olha, como o Instagram tem um tempo, então a gente teve um papo assim maravilhoso. Eu acho que a sua informação foi assim muito rica para as pessoas que querem conhecer Salvador, que querem voltar a Salvador. Então agora é esse momento, Bessa, de você passar as suas informações, assim, como que as pessoas te encontram, o nome da agência, qual que é o seu contato. É claro que eu vou colocar depois aqui na live, tá? Para o pessoal que vai assistir depois, porque vai ficar gravada. Aham. Depois vai seguir lá para o meu canal no YouTube com todas as edições, com todas as informações. Então vamos falar aqui com o pessoal como é que eles conseguem te achar em Salvador. Beta Lemos, É guia de turismo. Beta Lemos Guia, né? Meu Instagram, Beta Lemos Guia, Tá, conforme você até já já colocou, né, coloquei, sim. no post. Beta Lemos Guia. Lemos Guia. Eu tenho meu celular, que é o WhatsApp, que é 71, que é o DDD daqui do Brasil, 99985-2057. Né? Esse é o meu WhatsApp. E eu domino, o idioma que eu domino é o que eu falo, né? O português e o espanhol. Ah, Tá? legal. É, Também para o público também que fala espanhol. isso. Berta, e por Aí, quanto tempo assim, as pessoas têm que te ligar assim, para agendar com você, rapaz, né? você leu meu pensamento agora, que eu ia falar isso. A gente está conectada aqui, ó. Amiga, É que tem. eu já sei como é que, eu já sei como é que é o mercado. As pessoas já ficam querendo saber, mas e aí? Eu tenho o contato dela e se eu quiser viajar em julho, eu tenho que avisar quando? Porque aí você tem que ver roteiro, né? A época, para você Olha entender só, bem. olha só. Eu já tenho, graças a Deus, né? Com esse tempo que eu já tenho gente que me liga com um ano de antecedência. Eu já Eu tive acredito. situação de estar ocupada naquela época, naquela data que ele queria, que o responsável do grupo estava querendo, e Tá. mudar em função do meu trabalho. Eu achei muito, muito Para gratificante isso. ter a tua Imagina, assistência, né? para me Isso é ter como guia. bacana. Muito legal, ele já pede. Quando eu recebo o grupo, quem trabalha comigo, que retorna, quando eu recebo o grupo, eu não posso nem colocar uma colega do meu lado, do meu lugar, porque eu sei que vai vir falando de mim, porque Beta é isso, sabe? O pessoal já vem Eu sabendo de entendo. mim, né? É, Do que eles a gente falam. acostuma mesmo. A gente Mas acostuma, quando a gente vai numa cidade, e a gente às vezes quer indicar para alguém, né? Você quer indicar aquela pessoa que você conheceu. Não que os outros, né? Os outros profissionais não sejam tão bons. Claro que são bons também, são preparados, né? Mas isso. eu entendo perfeitamente, porque às vezes fica difícil mesmo a gente tem que se dividir. Olha, deixa eu voltar aqui só para tirar uma dúvida. Eu acho que quando o Alberto fez aquela pergunta, a Rose, beijo, tá, Rose, minha amiga, que está sempre aqui nos assistindo. A Rose, ela mora em Fortaleza, mas ela é de Salvador, tá? Ela Oi, Rose! é soteropolitana, tá? Ela tá aqui, ó. Eita, coisa Salvador é uma boa! cidade maravilhosa. Então, a Rose respondeu que a pergunta era sobre guia, sobre o colar. Se você estava usando algum colar referente ao Olodum. Eu acho que foi essa a pergunta. Não, mas eu não estou usando colar, eu estou usando só tererê. Eu estou Porque com o nada. meu não é não, tá? O meu é de São Paulo, é uma joia de uma amiga de São Paulo, a Gemini Mas eu nem Joia, colar estou que manda para usando. mim lá de São Abraçar. Paulo. Também não entendi, não. Não, eu estou usando a credencial, olha só. Estou usando a credencial e o tererê. Não estou usando nada de guia. Nada de guia, Porque no inclusive. Eu caso sou capaz. que eles falam do Olodum, guia é um colar, é isso? Pergunta aí pro Hércules. Não, o Olodum em si é um grupo musical, um grupo de percussão, Sim. né? Que é ligado à matriz africana, claro, né? Tem muitos. Então, talvez era com relação a isso que eles queriam perguntar. Bom, então, Beta, adorei te
conhecer. Você é muito simpática. Da mesma E quando forma. eu for a Salvador, não se preocupa que eu faço tudo com antecedência, tá? A gente Faça aprende aqui mesmo. a se Eu quero... organizar tudo com antecedência, não faz nada de cima da hora, porque a gente quer aproveitar o tempo e tal. Eu entro em contato com você. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Adorei conversar com você, adorei saber mais informações sobre Salvador. E quero agradecer a cada um de vocês que estiveram presentes hoje à noite aqui comigo, Meire na Web. Nessa quarta-feira, eu aqui em Atlanta e a Beta lá em Salvador, tá? Então, um beijo, uma boa noite para vocês e assistam depois a live gravada. Meire, tá? E depois segue lá obrigado, no meu canal no viu? YouTube. Estamos juntas. Obrigada. Obrigada Tá, pelo querida? Foi um convite. prazer te conhecer. Amei. Paz para Beijo. todos. Beijo em todos, gente.